Para começar, algo desconfortável. A maioria das pessoas não faz ideia de quantas pessoas realmente possuem um patrimônio líquido de US from 0.000. Se você perguntar, ouvirá estimativas que variam de quase ninguém à metade do país. Ambas as respostas estão erradas e a certeza com que são dadas é o verdadeiro problema. É isso que acontece quando as pessoas substituem números por sentimentos. $500.000 tem um estranho efeito psicológico. Parece enorme porque o cérebro humano é péssimo em compreender magnitudes. Ao mesmo tempo, parece alcançável porque já ouvimos essa quantia tantas vezes que ela perdeu o impacto. Essa combinação gera confusão, e a confusão é o terreno fértil para um raciocínio financeiro equivocado. Agora, aqui está o ponto importante. O perigo não está em interpretar mal a estatística. O perigo está em interpretar mal o que essa estatística realmente representa. Por que $500.000 não significam o que a maioria das pessoas pensa que significam? As pessoas ouvem $500.000 e imediatamente imaginam alguém que ganhou na loteria. Imaginam conforto, segurança, liberdade. Imaginam alguém cujo dinheiro se acumula silenciosamente enquanto dormem. Essa imagem mental está errada com mais frequência do que certa. E se você basear suas expectativas financeiras nessa imagem, estará se preparando para a decepção. Um dos hábitos que sempre admirei em bons investidores é o respeito pela realidade. Eles não se importam com o que soa impressionante, eles se importam com o que funciona. Quem pensa mal pergunta, este número é grande. Quem pensa bem pergunta, o que este número realmente faz? Então, antes de prosseguirmos, precisamos dissipar a névoa. O patrimônio líquido não é uma medida de inteligência. Não é uma medida de disciplina e certamente não é uma medida de poder financeiro. É simplesmente um resultado contábil. Quando as pessoas dizem que alguém tem um patrimônio de $500.000, o que elas realmente estão dizendo é que, se você vendesse tudo que essa pessoa possui e pagasse todas as suas dívidas, esse seria o valor restante. Essa frase por si só já deveria mostrar quão limitado é esse número, mas você não vive assim. Você não vende tudo que possui. Você não liquida sua vida para pagar as contas de hoje. No entanto, as pessoas tratam o patrimônio líquido como se ele refletisse sua saúde financeira diária. Isso é como julgar uma empresa unicamente pelo seu valor de liquidação e ignorar se ela gera caixa. Nenhum investidor sério faria isso, mas as pessoas fazem isso consigo mesmas o tempo todo. Outra coisa que distorce a percepção é a maneira casual como as pessoas falam sobre porcentagens. Quando você ouve que uma grande proporção de família se atingiu 500.000 habitantes, parece que a marca é trivial. Não é, mas também não é nada mística. A razão pela qual as opiniões são tão dispersas é simples. A maioria das pessoas não define a unidade que está medindo. Mas uma família não é uma pessoa. Uma família pode ser composta por 2 adultos que trabalham juntos há décadas. Pode incluir múltiplas rendas. Pode incluir bens acumulados ao longo de uma vida. Ao considerarmos tudo isso, o número parece maior do que realmente é para uma pessoa. Isso não é ilusão, é matemática. E a matemática não se importa com como algo faz você se sentir. Mas é aí que a ilusão se aprofunda. Quando as pessoas imaginam um patrimônio líquido de $500.000, elas imaginam liquidez. Imaginam dinheiro que pode ser movimentado, mas o patrimônio líquido não indica onde o dinheiro está. Não indica a velocidade de crescimento e, certamente, não indica a utilidade. Essas distinções importam muito mais do que o número máximo. Passei a vida vendo pessoas confundirem aparência com realidade. Elas fazem isso nos negócios, nos investimentos, incessantemente nas finanças pessoais. Um número que parece impressionante ainda pode ser estruturalmente frágil. Um balanço patrimonial que aparenta ser sólido pode produzir resultados medíocres. O mesmo se aplica às pessoas. Alguém pode ter $500.000 no papel e ainda assim ser financeiramente vulnerável. Outra pessoa pode ter muito menos no papel e muito mais controle sobre o seu futuro. Se isso soa contraintuitivo, ótimo, significa que você está prestando atenção. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é presumir que riqueza é um destino. Não é. Riqueza é um sistema, e sistemas são definidos por sua estrutura, não por seus rótulos. Na próxima parte, analisaremos a distribuição real por trás desse número
Quem a alcança, quem não a alcança e por que agrupar ativos sob a palavra lar é importante. Isso muda toda a história. Mas por agora, lembre-se disto. Se você não entende o que um número representa, não tem o direito de deixar que ele guie suas decisões. E $500.000 é um dos números mais incompreendidos nas finanças pessoais modernas. Não porque seja pequeno, nem porque seja grande, mas porque as pessoas confundem o símbolo com a essência. Agora, vamos apresentar alguns números concretos. De acordo com dados compilados pela Smart Asset e pelo Federal Reserve, aproximadamente 29% das famílias nos Estados Unidos possuem um patrimônio líquido de $500.000 ou mais. Quando as pessoas ouvem esse número pela primeira vez, geralmente reagem de duas maneiras. Algumas ficam surpresas, outras se mostram céticas. Ambas as reações ignoram o ponto principal, mas o número em si não é o problema. O problema é que as pessoas não param para fazer uma pergunta muito básica. O que exatamente é uma família? Em finanças, definições imprecisas são perigosas. Elas levam a conclusões imprecisas, e conclusões imprecisas custam dinheiro. Uma família não se resume a um indivíduo. Trata-se de uma entidade contábil. Pode incluir adultos que trabalham há 40 anos, rendas duplas, moradia compartilhada, contas de aposentadoria conjuntas, patrimônio imobiliário compartilhado. Se você combinar duas carreiras medianas ao longo de um período suficientemente longo, $500.000 não é algo surpreendente. Na verdade, seria surpreendente se isso não acontecesse ocasionalmente, mas a maioria das pessoas não pensa dessa forma. Elas ouvem 29% dos domicílios e, inconscientemente, traduzem isso como quase um terço das pessoas está muito bem. Essa tradução está incorreta. Quando se muda a unidade de medida de domicílios para indivíduos, o cenário muda imediatamente. Em nível individual, a porcentagem gira em torno de 15%. Agora, o marco começa a parecer muito diferente. De repente, $500.000 não é algo que todos alcançam. Torna-se algo que apenas uma minoria atinge, e esse é o primeiro modelo mental que você precisa estabelecer. Mudar a unidade de medida muda a conclusão. Isso é elementar, mas é surpreendente a frequência com que as pessoas ignoram. Investidores já perderam milhões de dólares em erros por não definirem o que estavam medindo. Com as finanças pessoais não é diferente, mas há outra distorção que raramente passa despercebida. Os dados incluem aposentados, pessoas na faixa dos 60, 70 até 80 anos, pessoas que passaram décadas acumulando patrimônio. Se excluirmos os aposentados, a porcentagem cai novamente. Se observarmos os grupos etários mais jovens, a queda é ainda maior. Portanto, quando uma pessoa de 30 anos se compara a uma estatística que inclui uma vida inteira de poupança, ela está se engajando em uma forma silenciosa de autoengano. Esse tipo de comparação não motiva, confunde, e a confusão leva a comportamentos inadequados. Mas outro ponto que vale a pena notar é a sobrevivência. A dissolução de famílias não aparece de forma ordenada nos dados. Divórcios, doenças, decisões ruins e simplesmente má sorte removem pessoas do grupo. Aqueles que permanecem tempo suficiente para serem contabilizados tendem a ser os que evitaram erros catastróficos. Isso não os torna gênios, torna-os pessoas que não fizeram nenhuma tolice. Evitar a estupidez é muito mais poderoso do que buscar a genialidade. Esse princípio se aplica a tudo, inclusive ao patrimônio líquido atual. Vamos encarar outra verdade incômoda. Grande parte dessas famílias não atingiu $500.000 graças a habilidades extraordinárias de investimento. Eles chegaram lá graças ao tempo, à inflação e ao mercado imobiliário. Compraram casas décadas atrás. Pagaram suas hipotecas lentamente. Os preços dos ativos subiram. Isso não é genialidade. É estrutura. O sistema recompensou a participação, não a genialidade, e isso é importante porque significa que as estatísticas dizem muito pouco sobre competência financeira. Reflete principalmente a idade, o tempo de serviço e a exposição aos preços dos ativos. Nenhum desses fatores garante sucesso futuro. No entanto, as pessoas olham para esse número e presumem que ele representa domínio financeiro. Não representa, mas pense da seguinte forma. Se duas pessoas jogarem uma moeda uma vez cada, uma parecerá mais inteligente que a outra puramente por acaso. Isso não significa que você deva copiar a estratégia deles. As estatísticas de patrimônio líquido funcionam da mesma maneira.
Elas mostram onde as pessoas chegaram, não o quão habilmente elas navegaram pelo processo. Mas é aí que entra a ideia favorita de Charlie Munger: investir por meio do investimento inverso. Em vez de perguntar como essas famílias chegaram a 500 mil dólares, pergunte: como alguém pode chegar a 500 mil dólares e ainda ser financeiramente frágil? Essa pergunta leva a respostas muito mais complexas. Mas, ao analisar com atenção, percebe-se que atingir 500 mil dólares não é o mesmo que ser financeiramente independente. Não é o mesmo que ter controle. E certamente não é o mesmo que ter opções. A maioria das famílias que ultrapassam esse patamar o fazem de forma lenta, passiva e involuntária. Isso não é uma crítica, é simplesmente a realidade. Mas se você confundir realidade com evidência de força, estará cometendo um grave erro analítico. Na próxima parte, vamos desmantelar a maior fonte desse erro: a incompreensão do que o patrimônio líquido realmente mede e o que ele ignora deliberadamente. E quando você enxergar isso claramente, o número do pedido deixará de parecer impressionante e começará a parecer incompleto. Agora precisamos falar sobre o conceito mais deturpado em finanças pessoais: patrimônio líquido. As pessoas o tratam como uma tabela de pontuação, como um veredito sobre inteligência, disciplina e sucesso. Isso é um absurdo. Patrimônio líquido não é uma medida de poder. É um retrato tirado com uma lente muito específica, e essa lente ignora quase tudo que realmente importa. Veja bem, vamos ao básico. O patrimônio líquido é calculado pegando tudo que você possui e subtraindo tudo que você deve. Simples assim. Sem nuances, sem contexto, sem julgamento. Não questiona como os ativos se comportam, não pergunta quando você pode acessá-los e não questiona se eles melhoram ou restringem sua vida. É por isso que pessoas inteligentes podem ter patrimônio líquido elevado e ainda assim tomar decisões financeiras terríveis. Elas confundem um número estático com um sistema dinâmico. Funciona nos negócios. Nós jamais faríamos isso. Nenhum investidor racional avaliaria uma empresa unicamente pelo seu valor de liquidação. Você gostaria de saber quem foi vendido à vista, reinvestiu os lucros a taxas elevadas, demonstrou flexibilidade em momentos de crise. No entanto, as pessoas ignoram alegremente essas mesmas questões sobre suas próprias finanças. Elas veem um número alto e relaxam. Isso é perigoso, mas aqui está a principal falha. Patrimônio líquido não mede liquidez. Liquidez é o que permite que você reaja à realidade. É o que permite que você lide com emergências, aproveite oportunidades e durma tranquilo à noite. $1 que você não pode acessar não é o mesmo que $1 que você pode usar. E, no entanto, o patrimônio líquido os trata como se fossem idênticos. Só isso já deveria te deixar desconfiado. Considere este simples experimento mental. Digamos que alguém possua uma casa avaliada em $800 mil, tenha uma hipoteca de $400 mil, praticamente nada mais. No papel, isso representa um patrimônio líquido de $400 mil. Mas se essa pessoa perder o emprego amanhã, esse valor não será suficiente para pagar a hipoteca, comprar comida ou resolver seu problema. O ativo existe, o lucro não. É isso que quero dizer quando afirmo que o patrimônio líquido é um resultado contábil. Ele indica o que restaria após uma liquidação completa. Um cenário que quase nunca ocorre e que seria profundamente disruptivo se acontecesse, mas outra dimensão ausente é o fluxo de caixa. O patrimônio líquido não leva em consideração se seus ativos geram renda, se estão capitalizados ou se sofreram desvalorização. $1 que rende mais dólares é fundamentalmente diferente de $1 parado, mas o patrimônio líquido os considera da mesma forma. É assim que as pessoas acabam se sentindo ricas mesmo tendo restrições financeiras. Elas têm ativos, mas não alavancagem no sentido inteligente. Elas têm valor, mas não mobilidade. Sempre digo que a melhor posição financeira é aquela que oferece opções e potencial para flexibilidade, não aparências. Um ativo líquido de grande valor pode reduzir as opções com a mesma facilidade com que as aumenta. Agora, vamos falar de psicologia, porque é aí que a maioria das pessoas trava. Quando alguém atinge uma meta importante, como $100 mil, o cérebro quer declarar vitória. Dá a sensação de que o progresso já está completo, mas as metas não são pontos finais, são pontos de verificação. E se você parar de pensar no ponto de controle, perde de vista o caminho à frente.
O motivo pelo qual 500 mil é especialmente enganoso é que se encontra exatamente na interseção de duas narrativas. Uma diz que é uma quantia enorme, a outra diz que é normal. Ambas as narrativas são falsas quando consideradas separadamente. O que importa é a composição. Quanta dessa riqueza é móvel? Quanta está capitalizada? Quanta constrói resiliência? Se você não consegue responder a essas perguntas, o número principal é irrelevante. É por isso que sempre preferi pensar em termos de sistemas. Um bom sistema financeiro tem fluxo de caixa sustentável, ativos bem reinvestidos, fragilidade mínima e uma margem de segurança. Um sistema financeiro falho é caracterizado pela concentração de ativos e liquidez, pela dependência de renda contínua e por pouca margem para erros. Ambos os sistemas podem apresentar o mesmo patrimônio líquido. Isso não é um paradoxo, é um alerta. Outro ponto que as pessoas raramente consideram é o tempo. O patrimônio líquido não indica quando o dinheiro será útil. Contas de aposentadoria podem ser valiosas, mas o acesso a elas é limitado. O valor de um imóvel pode ser substancial, mas acessá-lo é caro. Bens pessoais podem inflar seu patrimônio líquido, mas não oferecem nenhuma vantagem competitiva. O tempo importa. O que você tem hoje não é o mesmo que terá daqui a 30 anos. Mas o patrimônio líquido ignora completamente esse fator. Então, quando alguém diz, tenho um patrimônio líquido de 500 mil dólares, a única resposta inteligente é, interessante. Agora, explique como ele está estruturado. Sem esse rastreamento, você está falando de uma sombra, não do objeto. Na próxima parte, vamos examinar o componente maior e mais incompreendido dentro dessa cifra de 500 mil dólares, a moradia. E quando você entender como os valores dos imóveis se comportam, verá por que tantas pessoas se sentem ricas, mas permanecem presas a dívidas financeiras. Isso não é por acaso, é consequência de confundir propriedade com produtividade. Agora chegamos ao cerne da ilusão. A propriedade de um imóvel para a maioria das pessoas que atingem um patrimônio líquido de 500 mil dólares. A habitação não é apenas parte dos números, ela é os números. É aqui que a percepção diverge completamente da realidade. Culturalmente, possuir uma casa valiosa é visto como prova de sucesso. Ela impressiona, transmite uma sensação de permanência e oferece reforços diários, um bom bairro, boas escolas, uma cozinha agradável. Esse sentimento é poderoso, mas sentimentos não são análise financeira. Na perspectiva de Charlie Munger, a primeira pergunta que você sempre deve se fazer sobre um ativo é simples. O que ele simboliza, não como ele faz você se sentir. Uma residência principal gera moradia. Isso é valioso, mas moradia é consumo, não acumulação de capital. É aqui que as pessoas cometem um erro crucial. Elas tratam suas casas como se fossem um ativo de investimento de alta qualidade, quando na realidade elas se comportam mais como uma poupança forçada combinada com uma escolha de estilo de vida. Isso não as torna ruins, apenas diferentes. Historicamente, os valores dos imóveis residenciais se valorizam em aproximadamente 3% a 4% ao ano em longos períodos. Não é terrível, mas também não é extraordinário. Mais importante, o retorno sobre o patrimônio líquido diminui com o tempo. No início de um financiamento imobiliário, pequenos aumentos de preço podem gerar grandes ganhos percentuais sobre o capital investido. Isso parece empolgante, mas, à medida que o patrimônio líquido cresce, cada dólar adicional de valorização é diluído em uma base muito maior. Quanto mais pesado o ativo, menor o retorno. Isso é aritmética básica, mas quase ninguém pensa nisso, porém o capital é como o ar em um balão. Ele se enche constantemente, mas não se multiplica. As ações, por outro lado, são projetadas para reinvestir e capitalizar. Elas não apenas se valorizam, elas se replicam. Essa distinção explica porque duas pessoas podem ter um patrimônio líquido de 500 mil e vivenciar realidades financeiras completamente diferentes. O proprietário vê uma valorização crescente e se sente mais rico, mas a dinâmica financeira subjacente não mudou. A casa ainda não gera renda, ainda não pode ser vendida parcialmente e o acesso a capital normalmente exige mudança de residência ou abandono do imóvel. Isso não é flexibilidade, é restrição. Mas outro problema que as pessoas raramente consideram é o risco de concentração para muitas famílias.
Os imóveis representam entre 50% e 70% do patrimônio total. Em alguns casos, até mais. Nenhum investidor racional aplicaria tanto capital em um único ativo líquido e não diversificado. No entanto, as pessoas fazem isso de bom grado porque não parece um investimento, parece parte da vida. Novamente, a psicologia mascara a estrutura subjacente. Agora, vamos falar sobre o mito de que o valor de um imóvel é seguro. É estável, sim, mas estável não significa produtivo. Uma casa está atrelada à sua riqueza, à localização geográfica, à economia local e a uma única classe de ativos. Isso representa uma grande dependência de algo que não gera renda. E quando os mercados estagnam, ou pior, esse capital simplesmente para de circular, a ilusão se torna evidente. As pessoas descobrem que seu impressionante patrimônio líquido não as ajuda a mudar de emprego, se aposentar mais cedo ou assumir riscos. Ele simplesmente permanece parado. Por isso sempre digo que a pergunta certa não é se esse ativo é valioso. A pergunta certa é se esse ativo é útil. A utilidade vem da possibilidade de escolha. A possibilidade de escolha vem da liquidez, da diversificação e do reinvestimento. O patrimônio imobiliário tem um desempenho ruim em todos os três quesitos. No entanto, esse conceito domina a discussão sobre patrimônio líquido. É por isso que a marca de $500 mil é enganosa. As pessoas acreditam ter entrado em uma nova categoria financeira quando, na realidade, apenas experimentaram um aumento no valor do imóvel onde moram. Há um ponto mais sutil que vale a pena mencionar. Conforme as pessoas envelhecem, o patrimônio imobiliário tende a crescer, enquanto a flexibilidade financeira geralmente diminui. Os ativos se expandem, a liberdade se contrai. Isso cria uma armadilha psicológica perigosa. As pessoas se sentem mais ricas justamente quando deveriam estar pensando com mais cuidado sobre fluxo de caixa, acesso a recursos e resiliência. Elas relaxam quando deveriam estar planejando. Isso não é estupidez, é da natureza humana, mas entender isso lhe dá uma vantagem. Nada disso significa que ter uma casa seja um erro. Significa que confundir uma casa com uma máquina de construir riqueza é um erro. Uma casa pode sustentar sua vida, reduzir despesas futuras, proporcionar estabilidade, mas não levará à independência financeira por si só. E quando você enxerga isso claramente, a cifra de $500 mil começa a perder seu mistério. Na próxima parte, deixaremos essa diferença dolorosamente clara comparando duas pessoas com o mesmo patrimônio líquido, mas com futuros radicalmente diferentes. É aí que a estrutura se revela, é aí que a ilusão finalmente desmorona. Por quê? Quando se comparam estruturas em vez de números, a marca de $500 mil deixa de parecer uma linha de chegada e começa a surgir uma bifurcação no caminho. Mas vejamos duas pessoas que, no papel, são idênticas. Cada uma tem um patrimônio líquido de $500 mil. O mesmo número, a mesma manchete, o mesmo direito de se gabar num jantar, mas financeiramente vivem em universos diferentes. A primeira pessoa possui uma casa avaliada em $50 mil, com $300 mil em patrimônio líquido e um financiamento imobiliário para o restante. Os $200 mil restantes estão distribuídos entre contas de aposentadoria, algum dinheiro em espécie e um carro. A segunda pessoa investe em uma carteira diversificada de empresas por meio do mercado de ações. Se você parar de pensar aqui, já fracassou.